Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, tendo em vista aí grandes conflitos, né, espirituais, podemos entender que é uma guerra entre o bem e o mal. Eu gostaria que todos os irmãos aí que estão vindo, observassem o que está acontecendo entre as igrejas, na política e nas famílias. É uma guerra espiritual, tá bem? E esses conflitos, irmãos, mostra que realmente nós estamos perto do fim. Então vamos se dedicar na presença de Deus, vamos buscar Deus, vamos fazer propósito com Deus, vamos firmar o nosso pé, né? Vamos assim, ó, se preocupar mais com a vida de Jesus. Amém? Eu tenho lutas travadas ultimamente, meus irmãos, até para ir na igreja. Cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. Na minha casa, graças a Deus, nós temos paz, certo? Mas a gente tá enfrentando algumas lutas para as pessoas irem na igreja. Cada um tem uma luta. Agora, eu admiro assim, ó, igrejas grandes estão em luta, certo? E poderiam ter mais vigilância, né? Vigilância, assim, com eles mesmos, pessoas da família. Então, quem está sofrendo com isso aí? As pessoas pequenininhas, né? Os pequenos estão sofrendo com isso, porque eles estão vendo as coisas erradas, estão vendo, né? O diz que me diz que, certo? E fico assim abatido com isso, né? E o pior é que isso aí, a pessoa quando está abatida, ela fica difícil até de tomar decisão, viu? Ela toma decisão errada. Eu vou só contar um exemplo para vocês. Eu estava dirigindo o carro e estava pensando num probleminha, uma coisinha que eu tenho que resolver dentro de casa. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou dirigindo um automóvel, fiquei distante, meu pensamento um pouco, né? Então naquela hora que eu estava distante, eu fiquei preocupado depois. Eu pensei assim, imagine se eu estou numa situação difícil, eu estou com o pensamento em outro lugar, né? Então vamos direcionar o nosso pensamento nas coisas de Deus, vamos direcionar a nossa vida mais com Deus, certo? Tem aí uma eleição aí que a gente vai ter que votar novamente, mas vamos focar nas almas. Vamos orar mais pela salvação das almas, orar pela nossa família, firmar o nosso pensamento mais em Deus, deixar as coisas de lado, deixar certos vídeos que não edificam de lado também, porque isso aí atrapalha a nossa vida espiritual também. Vamos procurar, assim, ter a nossa comunhão com Deus, uma comunhão forte, certo? Porque isso é agradável diante de Deus, né? E às vezes a gente se abate, a gente fica triste, né, com certas coisas que acontecem, né? Mas não vamos ficar totalmente abalados com isso, porque na volta de Jesus, meus irmãos, tem que estar preparado para aquele momento, porque vai ser um grande conflito. Isso que a gente está vendo é só o início, certo? É só o início. Então vamos lutar. Eu sei que Débora, Leia, Eleni Miranda, Paulo Elias e a diretoria estão em grande luta, certo? Por um lado. Por outro lado, é uma questão pessoal deles. Se eles precisam se humilhar, se eles precisam fazer um concerto com Deus, é entre eles e Deus, né? Como já um profeta aí avisou, né? Entregou recado. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que em 2000, eu acho que 2008, 2009 por aí, Deus me deu uma revelação numa igreja pentecostal Deus é Amor. Eu via na porta uma grade. E aí Deus me deu aquela revelação e Deus me falou assim que a porta da graça estava se fechando, certo? Isso já faz mais de 10 anos. E naquele lugar, depois daquele momento que a gente saiu ali da direção do trabalho, eu vi tanta coisa acontecer e vem acontecendo. Então a gente viu que realmente a porta da graça começou a se fechar naquele momento. Isso já faz mais de 10 anos. Então, para alguns cristãos está difícil, está complicado. Não tem a chave da igreja, não tem. é, Às vezes não é chamado para ser um cooperador, um obreiro na igreja. Outros não recebem oportunidade para fazer a obra de Deus. E assim por diante. Tem tantas coisas que está acontecendo, né? Mas depois, graças a Deus, Deus me tirou de lá e eu comecei a trabalhar para Deus, né?
e também abrir o canal, certo? Então são detalhes assim, sabe, que a gente vai juntando tudo, né? A gente vai vendo que vai se encaixando, certo? Mas o que mais interessa é nós buscar a Deus, que se nós olhar só para as lutas, só para as dificuldades, nós podemos se esquecer de Deus e nós não podemos fazer isso. Nós temos que invocar o nome do Senhor, nós temos que ler a Bíblia, procurar estar em contato com Deus, procurar aproveitar o nosso tempo diante de Deus, que os dias estão passando rápido. Então é isso, meus irmãos, tá? Continuaremos com a oração diretamente, né? Direto, orando pelo Brasil, orando pelas almas, orando pelos ministérios, fazendo intercessão e orando por nós. Porque se nós fizer só intercessão pelos outros, esquecer de nós também não adianta, né? Então nós temos que ser conscientes, nós temos que ter a nossa vida espiritual e orar pelas demais pessoas, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Se você gostou do canal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e divulgue o canal em nome de Jesus, tá bom? Amém.